Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações mais baratas da bolsa. Eu vou trazer para vocês aqui uma lista de ações mostrando das mais caras, mais baratas e as que estão quase que de graça, tá? Então fiquem comigo até o final porque a última aqui dessa lista, desse grupo de ações que eu vou trazer para vocês, poderia subir mais de 300% na bolsa. Isso mesmo que vocês ouviram. Fora também aí grandes pagamentos de proventos para longo prazo. E vamos aí colocar as mais caras, mais baratas e as que estão meio a meio, né? E vamos calcular quanto de rentabilidade essas ações poderiam nos trazer no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com a VEG, né? E aqui é claro, pessoal, que a VEG entra no grupo de qual? Pablo, qual que entra? Muito barato, barato ou cara? Entra no caro, né? Até porque, em comparação às outras que vamos trazer aqui nessa lista, a VEG é a menos atrativa. Mas, né, quando a gente coloca para uma lupa de longo prazo, VEG gerou um baita retorno ao acionista, mais de 800% de rentabilidade, comparando em 10 anos. Colocando nominalmente, a VEG está cotada por 30 vezes lucro, média dela 40 vezes de PL. Então, para regredir a média, a gente não vai colocar mercado de alta, tá? Até porque para fazer essa lista aqui dar certo, a gente tem que ser justo com todas as ações. Para ela apenas regredir para a média, simboliza de que a ação teria que subir pelo menos ali uns 33% na cotação. E com muito rigor, hoje no mercado que a gente se encontra, ela seria cotada por 40 vezes de PL. Porque o juro ainda está alto, a incerteza macroeconômica está alta. Então, para o mercado pagar múltiplos mais altos, que já são altos hoje na VEG, precisaria tecnicamente ter um otimismo maior. Então, para mim, aqui dessa lista fica mais cara, com menos potencial de upside e também com menor dividendo projetado, né? Se traduzindo num retorno para o investidor, um tanto que, mais ou menos, se você colocar aqui, ó, retorno embutido hoje na ação, se ela pagar 5% de yield e crescer a uma taxa conservadora de 10% ao ano, ela pode trazer 15% ao ano na média, que não é ruim, mas também não é aquela rentabilidade excelente, né? Precisaria de um preço um pouquinho melhor para que a gente conseguisse aumentar essa margem. Então, definição dela, resultado, ela está cara, colocando aqui em relação às ações que eu vou trazer agora. A segunda aqui dessa lista é a ISA Energia. Pablo, muito barata, barata ou cara? Na minha opinião, também a ISA Energia está cara em relação às outras que eu vou trazer. Por quê? A ISA Energia, quando você compara com uma VEG, você vê que ela está mais descontada, né? Você pega aqui o PVP, preço sobre valor patrimonial, você vê que apenas para ela regredir para a média, já teria um certo upside. Fora que em mercados mais eufóricos, a ISA Energia é cotada aí por um PVP na faixa de 1,3, considerando o PVP atual, você já tem um potencial de alta de 43%. Já perceba que tem sim um potencial um pouco maior do que a VEG. A relação preço-lucro, claro que esse lucro aqui, né? Se a gente pegar o resultado mesmo regulatório dela, descontando questões de impostos e tudo mais, tem a parte da RBSE, né? Mas como a RBSE já está sendo composta, vamos colocar 2,3 bilhão aqui na ISA Energia. Logo você tem um PL 2,3 bilhões na faixa de 9. Então está mais barata do que VEG nominalmente e a média dela é ser cotada. Quanto que é a média de ISA Energia? Ser cotada mais ou menos em 12 a 11 vezes de PL. Não aparece aqui, mas essa é a média, tá? Geralmente do setor elétrico brasileiro. Então você já teria um potencial de alta para a ISA Energia, se você jogar aqui um PL de 13, né? Tecnicamente. PL de 12, né? Vamos colocar 12 para ser um pouco mais conservador. Hoje ela teria um potencial de alta também de 33%. Mas, né, como vocês viram, está levemente mais barata do que a VEG porque paga um dividend yield maior. Ela paga um dividendo maior, né? Então, por consequência, você tem um desconto mais elevado nas ações da ISA Energia em comparação à VEG. Então, o retorno hoje embutido na ação, se ela crescer a uma taxa de 9% ao ano, pagar uns 6,8% de yield, você tem
quase 16% ao ano na média, trazendo um retorno superior ao da VEG, olhando daqui para frente. E, Pablo, qual que é o seu resultado para a empresa? Para mim está cara. Eu acho que tem opções melhores neste patamar de preço, tá? Se a diferença de energia voltasse, ele ia ficar cotado em 22 a 21 reais. Aí o cenário muda completamente. Bom, partindo aqui para a terceira ação da nossa lista, as ações da Petrobras. A Petrobras, Pablo, para você nos preços atuais, está barata, cara ou muito barata? Está barata. Para mim, a Petrobras não está muito barata, já esteve, tá? Antes desse boom no petróleo que a gente teve em decorrência da guerra do Irã e dos Estados Unidos, a Petrobras, para mim, estava muito descontada. Porém, agora que a empresa subiu mais de 60% na cotação, eu acho que ela deixou de ficar muito barata para barata. A empresa ainda está descontada, porque se você pega a relação EV sobre EBITDA dela, está ainda de 4 a 4, no pior do cenário, 5 vezes. A média dela é 8, então se ela simplesmente for cotada por 8 vezes de EV sobre EBITDA, hoje você tem tecnicamente um preço justo na ação de R$110, tecnicamente para ela regredir a média dela. Se você considera a cotação atual de R$45 sobre sua geração de caixa, você tem um potencial de alta de 146% na cotação, mostrando que ela ainda está barata, tá? A média mesmo dela, você poderia esperar uma alta aí de pelo menos 60%, que aí, né, a ação já ficaria mais bem precificada. Então, por isso que eu acho que Petrobras se encaixa no grupo de barata, mesmo após a alta do petróleo. Tanto você vê até bilionários comprando Petrobras, mesmo nesse patamar de preço. Fora que outro fator que faz com que eu acho que a Petro está ainda barata é o seu dividend yield, né? Com o aumento do preço do petróleo, ela vai destravar mais dividendos para os seus investidores. Vai pagar ali de 7 a 8% de yield de forma operacional e ela pode talvez repassar no extraordinário, por conta da alta do Brent, pode repassar uns 10 a 11% de dividend yield, tá? Quarta ação dessa lista, as ações do Banco Bradesco. O Bradesco, pessoal, Pablo, para você, está barato, caro ou muito barato? Para mim, o Bradesco também se encaixa em uma ação barata, tá? Não está nem muito barato, mas não está caro. É uma ação que está barata, ainda está em processo de reestruturação. Em decorrência da crise de crédito que ele tinha passado no varejo, né, pequenas e médias empresas, e também ali, né, consequentemente para a carteira de pessoa física de baixa renda, com a reestruturação do Marcelo Noronha, o Bradesco voltou a reportar um crescimento mais sustentável do seu resultado. E a perspectiva deste ano é de um lucro na faixa de 27 a 29 bilhões, o que poderia colocar o banco barato, porque você pega aqui o PL do Bradesco, projetado para o ano de 2026, poderia estar na faixa de 6 vezes, o que já é um PL baixo, porque o Bradesco é cotado na média por 11 a 10 vezes de PL. Então você tem um preço aí, tecnicamente, né, alvo, digamos assim, um potencial de valorização frente à cotação atual de pelo menos 60%, apenas para ele regredir para a média. Outro termômetro que mostra que o Bradesco também está barato é o próprio valor patrimonial, que para ele regredir para a média dele, que é ficar em 1,30 vezes, sobre o atual de 0,95, você já tem um potencial de alta de 36%. E bancos, quando ficam caros, né, tendem a ser bem precificados. Fora que o dividend yield também está maior, né? Você vê também que o dividend yield do Bradesco pode ficar de 9 a 8,5% ao ano. Você coloca hoje o crescimento com a recuperação, ele pode aí, ó, 1 menos payout, vamos calcular que banco é mais complicado prever do que as outras, tá? Então vamos colocar aqui 1 menos payout, vezes um ROI de 17%, vamos supor, ele pode crescer 8,5%. Se ele pagar um yield aí de 10, 9, né? Você pode ter um retorno embutido na ação de 17,5% ao ano, mostrando, né, de que também o Bradesco estaria barato em comparação a Mais Energia e VEG e também a Petro, né? A Petro pode trazer um retorno embutido na ação maior, mas ela é mais arriscada do que o Bradesco, porque ela é puramente cíclica ligada ao preço do petróleo no mercado internacional. O Bradesco ele acaba sendo um pouquinho mais previsível, por mais que também, né, pessoal, acabe por ser um banco cíclico. Então o Bradesco se encaixa aí barato, potencial dividendos e de continuar se valorizando na cotação. Próxima ação dessa lista, as ações da Sanepar. Pablo, para você a Sanepar está barata, cara ou muito barata? Para mim está barata. Não está cara, mas também não está muito barata. Então ela fica ali no meio termo, tá? A Sanepar para mim já esteve muito barata quando estava cotado ali abaixo dos R$6, que aqui neste preço poderia ser uma boa oportunidade de compra. Porém agora, como acabou subindo bastante, acho que ela veio a negociar com um PVP mais alto, né? Então perceba que ela está negociando com preço sobre valor patrimonial na faixa de uma vez. Ainda teria espaço para subir? Teria, porque a média dela é ser cotada em 1,5. Então você ainda teria um potencial de alta em Sanepar de pelo menos 50%, né?
para o velho fenômeno de regressão à média. Fora que o PL, mesmo desconsiderando o efeito do precatório, que ela acabou ganhando na justiça, você pode supor que o PL da ação, você pega aqui, né, o valor de mercado da empresa hoje, que é de 25 bilhões, e você divide por um lucro na faixa de 1,7 bilhões. Então você teria um PL, preço sobre lucro, na faixa de, ou seja, né, pegando aqui, qual que é o valor de mercado hoje da Sanepar? É de 25 bilhões. Então você vai pegar aqui a cotação atual, multiplicar pelo número de ações dela, logo você tem 12, né? Então aqui tá meio distorcido, né, pessoal? 25 bilhões tá bem menos do que isso aqui, tá em 12 bilhões. Corrigindo aqui para vocês. O lucro é de 1,7. Então o PL é de 7 vezes. Perceba que está descontada, porque a Sanepar, ela é cotada na média por um PL, pelo menos nos seus mercados mais eufóricos, na faixa de 10 a 11 vezes, tá? Pela qualidade da Sanepar. E essa é a média. Então você teria aí um potencial de alta de 57% na cotação e fora um dividendo aí na faixa de 5 a 5,5% ao ano. Acho mais barato que o Bradesco? Não acho, tá? Eu acabei até errando aqui a ordem para vocês, deveria ser Sanepar aqui primeiro e depois o Bradesco. Peço desculpas aí para vocês, tá? Então o Sanepar para mim fica atrás do Bradesco, mas ainda está descontada. Bradesco para mim está mais descontado do que Sanepar. Correção, perdão aí de erro pela minha parte. Pessoal, como combinado aqui do vídeo é pegar da menos barata para a mais barata, tá? E claro, Sanepar em comparação a Petrobras esse preço está mais barata, não se confunda, porque Petro é cíclica, depende do preço do petróleo. Claro que Petro abaixo dos R$ 40 já ficaria mais barato do que a Sanepar, então perceba que como o preço muda aqui as coisas, né? Próxima ação dessa lista, a BB Seguridade. A BB Seguridade, pessoal, Pablo, na sua opinião, BB Seguridade está barata, muito barata ou cara? Para mim a BB Seguridade está muito barata, tá? Exatamente isso que vocês ouviram. Por quê? Hoje a empresa está sofrendo aí tecnicamente um preconceito por parte do mercado advindo do agronegócio, tá? A gente sabe que o Banco do Brasil, seu maior controlador, tem enfrentado uma crise de crédito severa no agro, tanto que fez o banco a reduzir seus proventos, né? Fez o banco a restringir a atividade de crédito e a BB Seguridade está sendo impactada na ação sem nada ter acontecido, porque por ser uma seguradora, ela não absorve na mesma magnitude que o banco os resultados, né? Então hoje você tem um PL aí bem baixo, muito barato, ó. Você pega aqui o valor de mercado dela, a perspectiva de lucro para esse ano é de 8,8 bilhões, você tem um PL de 7,6, a média dela é ser cotada em 13. Então você tem já um potencial de valorização de mais de 70% na cotação. Fora os bons proventos que a BB Seguridade pode pagar, né? Superando aí mais de 11 a 10% ao ano, porque como ela paga um payout alto, na faixa de 8%, de 80%, 8 bi de lucro, se você colocar aqui, ó, 8,8, né, para ser mais exato. Você coloca aqui, ó, 80% de payout, se você divide pelo valor de mercado atual dela, você teria aí um dividend yield projetado na faixa de 10,8% ao ano. Se ela crescer a uma taxa de 8% ao ano e você reinvestir a uma taxa de 3, ó, 8, né, mais 10 e reinvestir a 3%, logo você teria um retorno embutido na ação de mais de 21% ao ano na média, já superando aí. Então, para mim, a BB Seguridade hoje está mais barata do que o Bradesco, tem mais retorno, tem mais potencial de alta, fora que ainda abriga uma previsibilidade mais elevada, né? Considerando aí em relação ao Bradesco e as outras que eu acabei de falar. Então, o BB Seguridade hoje, para mim, fica no resultado de muito barata, se encaixa nesse nível. Próxima ação dessa lista, as ações da Vale. A Vale, para mim, por incrível que pareça, aqui eu vou receber muitas críticas nos comentários. Para mim, a Vale está mais barata do que a BB Seguridade. Como assim, Pablo? Você tem certeza? Exato. Porque a Vale, ela tem subido na cotação muito para o movimento de alta no cobre. E também movimento de alta aí no preço de outras ferroligas, como cobre e níquel. Porém, o mercado está se esquecendo de que o minério de ferro ainda está impactado. A empresa tem uma alta tecnicamente exposição ao minério de ferro. Então, qualquer recuperação que aconteça no preço do minério de ferro, a Vale poderia ser beneficiado. O preço justo hoje da ação, preço médio, na verdade, só para bater uma média, ela poderia subir facilmente aí em mais de R$150. Pense comigo, tá? Se o minério de ferro voltar a subir, Vale pode ter um EBITDA na faixa de 100 a 110 bilhões facilmente. Então, hoje ela estaria cotada por um EV/EBITDA na faixa de 3,9 vezes, ficando mais barato do que a Petrobras. Se ela for cotada pela média dela de 7, se o mercado pagar 7 vezes, já considerando a recuperação do minério de ferro, né, porque ela precisa se recuperar, consequentemente você tem aí 700 bi de valor de mercado, que daria uma cotação atual na faixa de R$157.
Dividido por este preço de R$ 80, você tem um potencial de alta de 97% só para regredir para a média. Então, olha só, tá bem barata, né? Vale aos R$ 80, estando de quase que de graça. R$ 50 estava ali uma pichincha, né? Tecnicamente, quem aproveitou, aproveitou. Mas ainda nos 80, 79, 78 está barata, porque o minério de ferro segue depreciado. Então, se o minério de ferro subir, aí sim a Vale poderia engatar um novo ciclo de alta, fora também, né, os bons proventos. A perspectiva para esse ano é de Vale pagar de 8 a 9% de dividend yield. Próxima ação dessa lista é o Banco Itaú. O Itaú, pessoal, é o nosso penúltimo vencedor dessa lista. Pablo, para você o Itaú está barato, muito barato ou está caro? Para mim o Itaú está muito barato, tá? Dada a qualidade que o banco possui em comparação aos seus concorrentes, Bradesco e Santander, e ele tem conseguido ter uma política de crédito bem exigente, mantendo-se mesmo no ambiente desafiador, uma inadimplência controlada. E a perspectiva para este ano, porque para vocês não sabem, pessoal, os bancos eles sofrem com Selic alta, né? Muitos falam que ganhar dinheiro é mentira, porque o banco ele tem algo que a gente chama de custo de captação. Por mais que o spread aumente, o custo de captação aumenta e a incidência de clientes também diminui. Então o Itaú ele é perito nessa área, porque grande parte da carteira de crédito dele é voltada para alta renda, para um público de poder aquisitivo maior. Então, por isso que ele não vai sofrer risco de crédito, comparando com outros bancos aqui, né? Pegando aqui o seu PL projetado para o ano de 2027, e para este ano mesmo, a perspectiva é de 54 bi de lucro, você tem aí 8,4 vezes de PL. A média do Itaú é ser cotada em 14 vezes. Então, hoje você teria um potencial de alta de 75% na cotação do Itaú. Isso mesmo que vocês ouviram, fora os proventos, tá? Então, para mim, fica mais barato que a BB Seguridade e a Vale, dada a qualidade do banco. O banco tem mais qualidade que Vale e BB Seguridade. Essa que é a verdade, tá? E aí, além dessa alta, você ainda tem, tá, a perspectiva do dividendo, que tende a ser de 11 a 12%, trazendo mais previsibilidade do que todas as outras e, consequentemente, um potencial de valorização de mais de 70%. Fora que, usando a fórmula do valor intrínseco do Buffett, o Itaú é cotado na média por R$ 130 a ação. Então você já teria aí, né, usando a fórmula do Buffett nele, pelo menos um preço justo, pegando a mesma fórmula que a gente fez aqui na VEG, né? Pelo menos aí uma alta de pelo menos aí 217%. Então perceba que o banco poderia estar bem barato, observando por essa lupa de crescimento, baixa inadimplência, altos dividendos e um preço barato. Abaixo ali dos R$ 45, o Itaú já poderia estar num preço para acumulação para longo prazo, que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E agora, pessoal, vamos para o vencedor, o top 1 dessa lista, o Banco do Brasil, tá? Para você, Pablo, o Banco do Brasil está barato, muito barato ou está caro? Para mim está muito barato, inclusive está mais barato do que o Itaú, porque o Banco do Brasil tem sofrido por conta do agro, igual a gente falou ali na BB Seguridade, mercado está receoso, o banco tem tido queda de resultados, porém isso aqui tende a ser pontual, tende a ser reversível, inclusive a própria gestão projeta, né, uma recuperação para o Banco do Brasil no formato de W, ou seja, o lucro vai cair, vai subir de novo, vai cair de novo, para aí sim engatar um ciclo de crescimento mais expressivo. Fora que o banco está focando na mesma área do Itaú, mercado de alta renda, né? Então ele nem vai ficar esperando muito o agro voltar, já vai engatilhando ali em outros segmentos e já vai recuperando parte da sua rentabilidade. Colocando aqui, ó, o Banco do Brasil, ele está cotado para um PVP na faixa de 0,66. A média do banco é ser cotada em uma vez, mas na verdade a média mesmo é 1,5, tá? Quando o mercado está relativamente normal, o banco fica cotado sempre acima do valor patrimonial. Então hoje, só para o banco regredir para a média dele, as ações teriam que se valorizar pelo menos ali 141% na cotação. E se caso o mercado pagar, veja bem, se o banco se recuperar, com uma perspectiva de recuperação acontece em 2 anos ou mais, se o Banco do Brasil voltar até aquele lucro líquido, está comprando o banco hoje cotado por 3,35 vezes de PL, o mais barato de todos, disparado. O banco é cotado por um PL na média de 8. Então 8 dividido por 3,3, supondo a recuperação do lucro, você tem um potencial de alta de 142%. Em mercados mais eufóricos, o Banco do Brasil chega a 11 vezes de PL. Então hoje comprando a 3, você tem um potencial de alta de 266%. Fora aí
que Banco do Brasil, quando passa por muito estresse, geralmente em 2016 o banco subiu 300%, 2004 ele subiu 1000%, o mercado fica aí tão receoso que depois a alta vem forte, tá? Fora o dividendo, que para quem tá comprando o Banco do Brasil hoje, você tá comprando yield futuro, nada é recomendação, yield futuro, tá? Não vão me confundir, de 13,4% ao ano. Então, somando aqui entre dividendos, potencial de crescimento do lucro trabalhando na tese de recuperação e mais uma reaplicação, o Banco do Brasil poderia trazer quase 30% ao ano na média. Por isso que eu fico com que a ação mais barata aqui dessa lista. Só que, claro, também a que tem mais volatilidade, né? Você vai observar que está bem barata, sofrendo bastante, mas vai te trazer mais volatilidade em relação às outras ações, tá? Dessa lista aqui que eu citei, eu tenho apenas Banco do Brasil, Itaú, né? Vale, IBB Seguridade e Petrobras. Eu não tenho VEG, não tenho Sanepar, não tenho Bradesco, então perceba aí que tem ações aqui que eu não tenho na carteira. A única que eu não citei foi a BR Partners, tá? Mas é porque ela é uma small cap, pessoal, uma empresa aqui de baixa capitalização de mercado. Eu preferi só colocar para vocês as blue chips, né? Empresas de grande capitalização de mercado aqui para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comente aí se vocês têm essas ações e quais são as suas perspectivas. Em particular, tem algumas delas e siga otimista aí, né? Com valorização e bons pagamentos de proventos. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!